Caminho, verdade e vida. Capítulo 13, que é a carne. E neste capítulo, Emmanuel vai refletir conosco sobre a importância, a influência que a carne, que o nosso corpo material, exerce sobre o nosso espírito. E ele questiona: será que de fato essa carne exerce algum poder sobre o nosso espírito? Em verdade, ele nos mostra que, conquanto muitos de nós busquemos a justificativa para os nossos erros, para as nossas fraquezas, para os nossos equívocos, na força que a carne, que o corpo material exerce, em verdade, tudo decorre do nosso espírito. É o nosso espírito que é fraco. É o nosso espírito ainda que se deixa levar pelas imperfeições, pelos equívocos, pelas sombras, pelo orgulho e pelo egoísmo. Que o ser inteligente é o espírito e a carne é apenas o nosso corpo material e que obedece sempre às determinações, os impulsos e à vontade do nosso espírito. Portanto, conquanto queiramos responsabilizar a carne, o responsável é sempre o espírito. E Emmanuel começa trazendo para nós as palavras de Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas que a carne como expressão humana é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. E aqui Emmanuel é muito claro quando ele diz: realmente, em várias situações, os evangelhos, os apóstolos, o próprio Mestre, dá a entender que o espírito é mais forte que a carne, em tese seria fraca. Mas isso é, na verdade, uma linguagem utilizada para melhor compreendermos. Emmanuel nos deixa muito claro que a carne é o quê? É um composto de fluidos condensados. A carne é passiva, ela não determina por si. Quem tem intelectualidade não é o corpo físico, é o espírito que ali está. Nós temos o entendimento de que a carne pode eventualmente exercer alguma força sobre o nosso espírito. Na verdade, quando os apóstolos, quando o Mestre coloca dessa maneira, quer se referir à força do mundo material. Quando aqui estamos na matéria, jungidos a este corpo físico e recebendo as influências do mundo material, isso sim representa uma força que dificulta as potencialidades do espírito, dificulta muitas vezes que o espírito consiga mostrar-se plenamente. Então, o meio, o mundo material exerce sim uma certa influência sobre o espírito, limitando-o e dificultando-o
aqui na existência terrestre? Sim, com certeza, isso é uma verdade. Mas nós não podemos dizer ou afirmar que o corpo físico se sobrepõe ao espírito, de modo algum. Todos nós precisamos estar conscientes de que é o espírito que dirige o nosso corpo físico. É ele que tem o poder de fazer com que o nosso corpo físico haja de uma forma ou de outra. Quando nós nos sentimos enfraquecidos, não é o corpo, é a mente. Quando nós nos sentimos tentados a fazer algo diferente ou que seja equivocado, não é o corpo, é o nosso espírito. Então, nós precisamos fortalecer não o corpo físico. Claro que o corpo físico precisa estar bem e saudável, mas nós precisamos fortalecer moralmente o nosso espírito, porque ele fortalecido, necessariamente nós encontraremos forças dentro de nós mesmos para que possamos vencer as nossas más inclinações. Então, Emmanuel, inclusive, vem completando o seu raciocínio e nos diz: quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Mostrando aqui para nós a necessidade de desenvolvermos o domínio sobre nós mesmos. Quando ele fala aqui a compreensão da necessidade de termos autodomínio, é para que nós possamos compreender que quando nós verdadeiramente queremos, nos esforçamos, oramos e vigiamos, nós temos sim condições de domar as nossas imperfeições, as nossas más tendências. Essa faculdade de disciplinar e de renovar-se é do Espírito. E quando nós buscamos Jesus, quando nós buscamos conhecer e vivenciar o seu Evangelho, certamente fica muito mais fácil nós vencermos os nossos desejos aviltantes e os nossos impulsos deprimentes. Os nossos erros do passado, das nossas vidas pretéritas, não decorreram da nossa carne ser fraca. Sim, decorreram da nossa inferioridade espiritual ainda. E é por isso que estamos no dia de hoje trabalhando todos os dias para que possamos evoluir moralmente, para que possamos fortalecer o nosso espírito e diante dos enfrentamentos da vida, nós nos sentirmos renovados, disciplinados, fortalecidos para as escolhas adequadas, não nos deixando cair nas tentações que o mundo hoje e ainda nos oferece. E finalizando, traz Emmanuel a seguinte reflexão: um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e dos desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Sensacional esse último parágrafo trazido por Emmanuel, quando ele nos mostra mais uma vez que é muito mais tranquilo, é muito mais cômodo para o homem atribuir a responsabilidade pelos seus crimes e desvios ao nosso corpo, ao conjunto de células passivas, quando tudo procede do Espírito. Mas isso não é apenas um absurdo. Isso é um ledo engano que nós iremos, mais cedo ou mais tarde, precisarmos compreender e mudar.
Se nós pudermos mudar as nossas atitudes no hoje, se nós pudermos compreender esta verdade agora, muito melhor, porque teremos condições de aproveitar o tempo que nos resta na atual reencarnação para mudar, para progredir, para fazer melhor. Todavia, se quisermos postergar as nossas responsabilidades, poderemos, mas tenhamos a certeza que talvez nós não possamos estar na Terra numa próxima reencarnação para seguir com o nosso processo de renovação espiritual. O tempo é hoje, a necessidade de mudança é agora. Se eu ainda me vejo na condição de cometer crimes, desvios, desvairios, lembremos, a responsabilidade é minha, do meu espírito, do meu ser inteligente. Se eu quero mudar, eu preciso me esforçar. A carne é sempre um órgão passivo de mim. Eu penso, o corpo executa, não o inverso. Tenhamos isso em mente. Deixemos de buscar desculpas para as nossas atitudes equivocadas. Assumamos o controle das nossas vidas, a responsabilidade pelos nossos atos e, principalmente, decidamos mudar, crescer e evoluir.